Vivo. Estamos ao vivo, 5 de junho, aqui no Portal Insight, Curadoria de Desenvolvimento Humano. Boa tarde, eu sou a Ana Paula Tizen, estou aqui hoje para oportunizar aí essa 1 hora. Minha proposta é sempre ficar em torno de 1 hora, podendo estar a serviço, trazendo aqui boas conversas. Então, eu chamo esse programa de Encontro de Verdades. E cá estamos nós. Eu hoje quero abrir, tem uma convidada muito especial aqui hoje para a gente conversar. Quem está chegando, se quiser colocar um oi aqui nos comentários, o Facebook tem essa peculiaridade diferente do Instagram. Aqui a gente não sabe quem é que está participando, a menos que a pessoa diga que ela está participando, senão fica oculto aqui para a gente. Então, quem quiser ir participando, comentando, fica bem à vontade. E eu faço a abertura hoje, eu vou ler um texto, depois eu referencio para vocês de quem é esse texto. Ele se chama Subindo a Montanha, Metáfora do Desenvolvimento. Quando a montanha o convidar a subir, siga o chamado. Mesmo que a caminhada pareça solitária, nunca estará só. Não se assuste com os ruídos da montanha, ela tem seus próprios barulhos. Não se apegue demais às coisas da montanha, isso só retarda a sua caminhada. Entretanto, não seja descuidado nem displicente. Tudo pertence à montanha, mas precisa ser cuidado. Preste atenção ao caminho e saiba que não tornará a vê-lo. Ele se faz novo a cada instante. Quando os espinhos ferirem o corpo, os galhos tirarem a visão, os obstáculos pedirem um esforço supremo, os ruídos assustarem o coração, se ainda assim você decidir continuar, conte consigo mesmo. Tenha coragem como parceira, mas não a faça seu guia. Você poderá tornar-se precipitado e arrogante. Respeite seus medos, mas não olhe a montanha através deles. Você verá apenas o lado sombrio e assustador. Confie em sua intuição. Ela ajuda a encontrar o meio termo, o melhor caminho na montanha. Não estranhe se seu deslocamento for um zigue-zague. Se estiver no caminho certo, é o melhor jeito de subir. É assim que se avança na montanha. Não julgue e não faça pressupostos. Nem tente adivinhar por que vai encontrar pessoas descendo. Ouça seus conselhos, mesmo que não vá segui-los. É o que de melhor elas têm naquele momento. Siga seu caminho, tanto quanto puder, mesmo que outras pessoas desistam. Faça sua escalada, colha descobertas, viva emoções. Isso é o que a montanha tem de melhor. Lembre-se que a sabedoria acontece quando subimos nossa própria montanha, escalada da qual ninguém pode nos poupar, nem fazer por nós. Não se culpe, nem se lamente pelos erros da escalada. Não perca tempo com isso. A escalada só tem sentido pelo valor das descobertas. Ao final, você vai entender tudo. Então, esse texto é da minha super queridona amiga, parceira de vida, Hilda Dalla Valle, que é quem eu estou tendo a honra de receber aqui hoje. Ela escreveu esse livro em torno de uns 15 anos atrás. Deixa eu até ver essa edição aqui que eu tenho. Essa edição aqui é de 2006, segunda edição, Lugar de Mulher é na Cozinha e Onde Mais Ela Quiser. E a Hilda escreveu esse livro muito antes de eu conhecer ela, muito antes de eu começar mais fortemente a minha caminhada de autodesenvolvimento. E esse livro tem sido um companheiro, especialmente nesse período que a gente está. Então, achei muito justo, muito interessante trazer ele para abrir, então, a apresentação da minha querida amiga, que eu vou colocar aqui agora com a gente. E dar as boas-vindas para ti, Hilda. Obrigada por esse presente da tua presença. E cá estamos nós, compartilhando. Pois é, cá estamos nós. Estou respirando. Como é que foi te ouvir na minha voz, Hilda? Então, foi comovente. Na medida em que eu me dei conta que eu escrevi esse livro em 2005,
e ele, mesmo fazendo 15 anos, tu disse que foi muito antes da gente se conhecer, eu acho que na época tu estava nascendo, né, Ana, por aí, assim, uma menina aí. Não, estava casando. Quer dizer, já estava casada, na verdade, 15 anos. É um movimento e tanto, né? E aí eu, escutando assim, me lembrou, me levou para aquele momento que eu estava escrevendo esse livro, e ao mesmo tempo me parece tão atual, me parece que eu escreveria exatamente isso que eu escrevi há 15 anos atrás, uma percepção que eu tinha de como era o autodesenvolvimento, né? Como era, que podia se comparar, né? A metáfora podia se comparar a subir uma montanha mesmo, né? O desafio de ir para o desconhecido, mas ir cada vez mais, assim, né? E tinha um entendimento que eu fico, assim, surpresa, alegre de ver que já naquele momento habitava em mim esse saber, né? Porque muita coisa que está aí eu validei quando eu fiz a formação em coaching ontológico, quando eu fiz a formação em dinâmica dos grupos, quando eu segui nas constelações. Então, muito dessas teorias que essas pessoas trouxeram ou desenvolveram, me parece que elas são não autorais, elas são descobertas da vida que ficam à disposição da gente, né? Exato. Então, assim, foi bem legal te escutar e me levar para esse lugar de desenvolvimento. Interessante. E perceber que a gente também pode ser a própria medicina, né? Você vê, tu te emocionou ouvindo um texto que tu transbordou, né, um tempo atrás. Então, sim. Dentro da gente tem algo aí para ser trazido. A Tânia está aqui. Boa tarde, Tânia, querida. Está aqui com a gente. Vou botar aqui, ó. Oi, Tânis. Dar um oi para ela. E, pois é, Hilda, e aí nós estamos aqui, eu batizei esse momento aqui nas sextas-feiras às 15 horas de encontro de verdades, porque eu acredito que a gente não tem como saber, né, exatamente a verdade absoluta sobre tudo. Eu acredito que cada um de nós traz um pouquinho da verdade toda. E quando a gente junta as verdades, as essências de cada um, quando eu falo verdade, eu quero sempre levar para esse lugar de autêntico, né, de o que faz sentido para cada um. Então, eu acredito que quanto mais a gente puder somar uns com os outros, o meu pedacinho de verdade com o teu pedacinho, eu acho que a gente pode descobrir algo, vamos pensar assim, um conjunto dessas duas verdades que seja nutridor para nós e para quem está nos assistindo, né? Acho que por isso que a gente está aqui ao vivo também, essa intenção de poder, de algum modo, contribuir com esse olhar que a gente está construindo sobre a vida, né? Que a gente está percebendo e que, falando por mim, tem tornado a minha vida mais leve. Né? A subida da montanha tá bem interessante, assim, acompanhada, tem desafios, tem cansaço, tem medo, mas subir acompanhado tem sido muito bom, assim. Então, acho que esse texto, acho que ele é uma boa introdução. Leve, né? Fica um pouco mais leve, né? Quando a gente está em boa companhia, assim, e também é fruto de aprendizado, de autoconhecimento, subindo a montanha, saber na companhia de quem a gente quer seguir essa jornada, né? Porque em muitos momentos, assim, a escalada começa aleatória, né? A gente não sabe quem vai estar conosco, né? E à medida que a gente vai subindo e essa coisa vai se ficando mais seletivo, não no sentido seletivo no sentido da própria vida, dos movimentos da vida, né? Vai selecionando quem segue, quem fica, quem vai para outra direção. Ela se torna mais prazerosa, né? Porque a gente sabe qual é o caminho da gente e respeita qual é o caminho do outro, né? Exato. Eu assisti, isso me fez lembrar um pouco o filme do Babazzi, que
Babaziz, né, o que é o príncipe que contemplava sua alma, né? Na verdade, essa metáfora da montanha tem um pouco disso, assim, de vai seguindo, né, no ritmo do teu coração, na tua conexão com a vida e a partir do propósito, da intenção que tu traz para essa vida, para servir a vida. E nesse filme, assim, ele andava na direção dele mesmo, ele andava com a neta, e a neta dizia, mas vô, as pessoas estão indo para lá, ou estão indo para cá, mas isso e aquilo. E ele dizia, mas é o caminho delas. Então, acho que nesse movimento, assim, de subir a montanha e ficar prazeroso, é quando a gente identifica quem faz bem para a gente, quem é uma boa companhia, né? E a gente pode respeitar o seu caminho e respeitar o caminho de quem tá conosco, assim. Isso é uma glória, né? Isso é a graça da subida da montanha. Acho. E estar aqui contigo, Ana, tomando um chá nessa hora aqui, conversando com o pessoal também, quem está participando, é uma alegria, né? A gente começa a fazer essa conexão, assim, e percebe que mesmo nesse tempo desafiador, de quarentena ou de distanciamento físico e tal, a gente está próximo de muitas pessoas passando por isso, né? Porque a vida não parou. Pois então, vida é movimento. Esse foi vamos dizer assim, o tópico que a gente elencou para ir contornando essa conversa, né? E aí tu traz isso, mesmo isolados uns dos outros, pelo menos o que a ciência está orientando nesse momento, que a gente fique isolado, evite aglomerações, use máscara, etc. E aí a gente fica cada um nas suas casas, né? Ou distanciados, quando passa na rua, passa longe, né? Não enxerga essa parte, né, do rosto. Mesmo assim, a vida continua se movimentando, né? O convite é que a gente siga, né? E como seguir nesse momento, né? Como que é possível a gente caminhar nesse momento? Mantendo, né, uma lucidez, mantendo uma motivação, né, para fazer o que a gente tem que fazer. São questionamentos que estão permeando muito as conversas hoje em dia. É bem desafiador, né, para muita gente, quem sai para trabalhar e quem fica em casa com seus filhos, com suas crianças. Como é que tu está percebendo essa vida? Como é que tu está percebendo o movimento da vida aí, né, nesse momento, assim, na tua lente? Pois, olha, Ana, eu paro para respirar e vejo que, de alguma maneira, muitas pessoas encontraram seus propósitos exatamente nesse período desse desafio. Outras pessoas estão extremamente em sofrimento, ou angustiadas, e que todas essas realidades, elas se sobrepõem e às vezes geram uma polarização e antagonismos de certo e errado, de que deve ser assim, deve ser assado. Enfim, mas saindo um pouco da polarização e olhando para a questão do ponto de vista existencial, né, enquanto espécie, enquanto ser humano, a gente sobrevive a mudanças desde sempre. E eu lembro que não muito tempo atrás, assim, quando eu fazia consultoria nas empresas e o discurso era, olha, a gente precisa se preparar para a mudança. E na época, assim, era a mudança, a internet que veio e mudou tudo, a informatização, né, todas essas coisas eram grandes mudanças e a gente precisa desenvolver habilidades e criar competências e conhecimento, habilidade, atitude, que forma competência. E vinha nesse movimento, assim. E a gente chegou num lugar, e talvez o estranhamento seja porque ninguém queria estar aqui, mas é a mudança que desde sempre se fala, que vai mudar. Então, conhecimento, habilidade, atitudes frente a esse momento fazem a diferença. E eu vejo que muitas pessoas também se prepararam para isso, sem saber que estavam se preparando para exatamente esse momento. Então, foram juntando na sua caixinha de ferramentas, né? Quanto mais autoconhecimento, quanto mais bagagem das questões não tão pragmáticas, assim, existe, né? Existe uma perspectiva
de uma vida possível dentro desse cenário, as pessoas estão passando com mais tranquilidade. É a minha forma de ver daqui da onde eu estou olhando e em contato assim com o que aparece, né? O que chega, porque é óbvio, o que chega para mim está filtrado pelo círculo que eu estou afeta, pela mídia, né? Então a percepção se cria a partir dessas informações. Mas vejo que sim, que é de muito sofrimento não ter o contato físico, existem coisas concretas, perdas reais assim nesse momento, né? Os medos, as dificuldades financeiras, tudo isso está nesse contexto. Mas, como humanidade, a gente vai atravessar isso de qualquer maneira, né? E a vida vai seguir de outro jeito. A gente vai ter desenvolvido outras habilidades, outras competências, vai estar lidando, eu mesmo, né? Usando agora um exemplo prático, assim, né? De ir para o virtual, né, todo o meu trabalho era assim, não, tem que ser presencial, tem que ter olho no olho, contato, E agora, ok, vamos exercitar essa outra habilidade, né? Nunca foi muito adepta dos vídeos, né, Hilda? E agora está aqui fazendo live. Fazendo live, né? Podendo alcançar né, de outra maneira, assim, mas podendo fazer a vida seguir adiante através do trabalho, assim, também, né? Do conhecimento, do que a gente acredita que possa contribuir, né? Para aliviar um pouco o fardo, né? Para subir a montanha de um jeito mais leve, assim, nesse momento. Né? Deixar a mochila mais leve para carregar, né? Deixar a mochila mais leve, Essa metáfora da montanha, ela é muito interessante, assim, para a gente poder se distanciar um pouquinho do que de fato a gente está, da realidade essa que cada um de nós percebe, né? Sim. E o que me ocorre, assim, é a gente... queria te perguntar, assim, porque uma das coisas que a gente tem em comum, e recentemente a gente descobriu que foi na mesma época, é essa perspectiva, esse jeito de olhar para a vida pela perspectiva das constelações sistêmicas, né, que o Bert trouxe, né? Bert Hellinger trouxe para nós. E recentemente a gente descobriu, acho que eu só vou comentar aqui com as pessoas, né? Quem não sabe, nós nos conhecemos em movimento, né, Hilda? Um movimento diferente desse aqui, né? Virtual. Eu, em 2017, por um incentivo assim muito forte de um grande amigo, assim, um querido amigo, que é o Celso Trota, e também lá no Cuco, que era o coworking que a gente tem aí na nossa história, na nossa caminhada, né, da Cacau e do Thiago, que estão hoje morando no Rio, seguindo gratidão, né? Gratidão para vocês dois. Né? Queridos. Então, muita saudade também. Muita saudade. Eu sei que eles vão assistir essa live. Acho que agora não, devem estar, enfim, mas eu sei que depois eles vão assistir. E eu me lembro, assim, que eu estava num movimento muito visceral, assim, de juntar os coaches, né, e fazer um movimento, assim, da gente se reunir, conversar sobre a profissão. Estava muito envolvida com isso, assim, porque eu estava numa fase muito inconformada com as receitas prontas que estavam vendendo nas redes, e coaching não é isso, e eu conheço tanta gente interessante que eu sei que pensa como eu, né, e aí a gente começou a se juntar. E aí foi em 2017, daí o incentivo do Celso, que estava mais próximo na época, a gente começou, então, o movimento do Integra Coach. E aí começamos, vamos ver se eu vou lembrar de quem foi o primeiro encontro. Foi eu, tu, o Celso, a Fernanda, que hoje está grávida, a Fernanda, a Franciele, o Marcelo Pelicioli, e também tinha mais alguém, agora que eu não vou me lembrar, mas era uma... agora eu não vou me lembrar. Mas, enfim, começamos, depois eu coloco uma foto, assim, para mencionar todos os nomes. Começamos, então, um movimento que se estendeu aí por quase 2 anos de movimento, agora está em stand-by. E a Hilda participou ativamente, né, Hilda? Tu estava num processo, assim, também de ir para o movimento.
e a gente se encontrou no movimento. E eu lembro, assim, que eu fiquei encantada, assim, com muitas coisas que tu trouxe nesse encontro, com esse teu jeito, assim, de perceber as coisas, assim, enfim, sistêmico já, né? Um jeito muito sistêmico de perceber. E aí, depois a gente descobriu que tu nem tinha ingressado ainda no curso, né? De formação. Verdade. Eu descobri, né? Naquela época. Tu ainda ia ingressar, né? Já estava tocada também. Foi em 18, né? Em 2018 que eu entrei. 2016. 2016, porque foi assim, no mesmo segundo semestre de 2016, foi quando eu constelei a primeira vez com a Flávia, né? Lá em Porto Alegre. Que hoje é minha parceira também, né? Então, as constelações, elas... Muita gente não sabe. Isso é novo também, meu, aqui. Tô trazendo a primeira vez. Mas, desde então, eu vivo respirando através das minhas parceiras de trabalho, né? Então, começou com a Flávia, te conheci, tem a Rosane, tem a Diana, e não posso me esquecer de ninguém, mas, enfim, o Thiago, nossa, é tanta gente assim que eu tô cercada, que tá respirando essa perspectiva que traz muito conforto. Acho que conforto é uma palavra interessante, assim, para resumir. Mas eu queria que tu falasse, assim, como é que é para ti olhar, então, para essa vida que se move a partir dessa lente. Sim, foi bem interessante tu trazer isso também, porque faz um retrospecto da minha jornada e meu ingresso nas constelações. Quando eu terminei a formação em coaching ontológico, eu saí muito mexida também, né? Porque eu já vinha de uma caminhada, já tinha feito formação em dinâmica dos grupos, já tinha feito terapia durante muito tempo e tal, e achava que não tinha mais nada para mexer, que já estava tudo alinhado, assim, que eu era uma pessoa que me conhecia bem, que dava conta dos trâmites da vida, assim. E no coaching ontológico eu virei pelo avesso e realmente, assim, era um novo começo, uma outra perspectiva. E foi quando eu me dei conta que essa coisa não tem fim, né? Não, tu nunca está pronto, assim, enquanto tu estiver aqui respirando, né? Tu está sempre aprontando um outro jeito de ser, né? E uma das coisas, assim, que é também da constelação é isso, né? Tudo se faz novo a partir da perspectiva que tu consegue olhar e enxergar, né? Muitos emaranhamentos ou muitos sofrimentos, muitas situações que geram esse sofrimento são trazidas à luz e se pode observar profunda identificação com aquela situação e tu te libertar para outras possibilidades, né? Eu acho que quanto mais estreita a tua visão, assim, maior, mais engessado, maior é o sofrimento, né? Fica dentro daquele contexto. Mas, assim, tu comenta também que eu já tinha uma visão sistêmica e eu tenho a impressão que essa visão sistêmica, ela aconteceu, não sei exatamente quando, mas eu trago para mim que foi um movimento de quando eu comecei o curso de auxiliar de enfermagem, né? Para quem não me conhece também, né? Que eu fui auxiliar de enfermagem, depois que eu fiz a faculdade me graduei em enfermagem pela Unicinos. E nesse curso de auxiliar de enfermagem eu era muito nova e não tinha, assim, a vivência, né, das questões sobre a vida e a morte. Eram situações muito distantes dos adolescentes para aquela época que tinham 15 ou 16 anos. Enfim, mas nessa época, nessa situação, eu, dentro de um hospital, acabei atendendo um parto, assim, totalmente inesperado, de uma mãe que chegou para ganhar nenê. E a minha colega do plantão foi chamar a irmã parteira, para vocês terem uma ideia de como era naquele momento, né, que não tinha plantonista, era uma irmã que fazia os partos. E não deu tempo da irmã chegar e o nenê nasceu comigo. E esse nascimento foi um marco, assim, foi um divisor de percepções da vida, porque naquele momento, assim, que eu recebi o nenê, ao mesmo tempo que eu
raciocinava, é assim que as crianças nascem, é assim que os bebês nascem, eu estava sentindo a vida pulsando na minha mão, né? Ela era quente e úmida, assim, parecia um curto-circuito ali. E no momento que essa criança inspirou e começou o movimento, eu percebi que a vida era movimento. Né? E que movimento era esse? Assim, era uma coisa que vinha de muito longe, de muito, muito, muito. E seguia, assim. Então, esse foi meu primeiro contato com a vida como movimento, assim, Ana. E tu falou agora desse parto, e tu tem um nome que tu chama, assim, no teu trabalho, que é parto da alma. E eu agora, acabei de me dar conta, assim, puxa, mais de um parto te marcou fortemente, né? Parto, falando do parto em de parir. De parir. Mas também tem a perspectiva do parto da alma, né? Partir, né? A partir da alma. A partir da alma, né? Mas aí me remeteu a uma história que eu já vi tu contando, assim, que eu acho que as pessoas... Ó, o Marcelo tá aqui, querido. Deixa eu te botar aqui, Marcelo. Marcelo. Marcelo, então deixa a Hilda contar agora. O Marcelo disse que lindo relato. Então, Hilda, eu quero te pedir para contar um outro fato muito marcante que te conhecendo, eu sei, assim, que é o parto da Luísa, tua filha, né? Sim. Que tem também uma coisa que te aconteceu, né? Um momento muito incrível de contato com a vida. Nossa, eu vou respirar isso, porque veio, assim, muito forte agora, essa lembrança, assim. Porque... Enquanto isso, eu vou dizer aqui para o Marcelo, que a gente acabou, não sei se tu já estava ouvindo, a gente acabou de citar o teu nome aqui, falando do Integra Coach, que é o nosso movimento, né? Foi quando a gente se aproximou mais também, eu e o Marcelo, a gente fez eu participei da formação em coaching dele, fiz a minha reciclagem lá, fiz mentoria. E aí a gente vem caminhando juntos também, né, Marcelo? Quero te receber aqui uma hora dessa, hein? Vamos agendar. Saudade, Marcelo. Aquelas filhotas lindas, já deve estar tudo moça. Sim, já respirei, assim, acho que a questão, assim, de que a vida é movimento, então, esse olhar, ele acabava sendo transpessoal, assim, porque tinha todo um movimento das pessoas, mas aquele movimento acontecia para além delas, né? Como se a pessoa estivesse tomada a serviço da vida, que aquilo era importante acontecer na vida, naquele momento, ou para aquela situação. Mesmo que às vezes a coisa fosse muito avessa, mas eu compreendia do fundo do meu coração que era assim que tinha que ser. Uma certa concordância, assim, com as coisas. E percebendo esse movimento, assim, quando eu engravidei da Luísa, por eu ter tido uma cesárea prévia, já ser uma gestante que, para a época, era idosa, tinha 37 anos, eu falei com o meu obstetra sobre marcar a cesárea, né, para a segunda gestação, e ele falou, não, Hilda, o que a gente vai marcar? Eu digo, não, cesárea prévia, gestante idosa, enfermeira são fatores de risco. Então, né, por que a gente vai correr esses riscos todos? E ele disse, não, deixa a natureza agir. Mas, enfim, esse deixa a natureza agir me fez eu me conectar com uma força da natureza. E eu lembrava da minha mãe, que tinha parido todos os filhos e tal, eram 6, e que tudo tinha sido em casa. Então, tem uma coisa ali da natureza que me guiava nesse movimento. E quando eu entrei em trabalho de parto da Luísa, eu sentia a contração, eu acocorava. E, assim, deixando a natureza agir, passava a dor, né? Aí o obstetra entrou na sala de parto e ele falou assim, ô Hilda, vai nascer de cócoras? Eu falei, não, ele falou, Hilda, desse jeito vai nascer de cócoras. Eu disse, vai mesmo, porque eu não levanto daqui, né? Parecia um bicho, assim, né? Não, vai ser assim, eu não levanto daqui, né? E ele falou, mas eu nunca fiz parto de cócoras. E eu disse, nem eu, vamos fazer junto. Olha a coisa, assim, né? E que porque cargas d'água porque cargas d'água ele topou, eu não sei. Sei que entrou para a sala de parto e não tinha no hospital onde ela nasceu, não tinha uma adequação para parto de cócoras, né? Então improvisamos um colchonete
e o pai da Luísa estava atrás de mim, aí tinha o pediatra entrou e falou, vai nascer. Ele disse, não, vai demorar, porque ela recém entrou, mas não, parto de cócoras é muito rápido. E aí a Luísa veio. Mas ela veio, e antes da Luísa vir, veio o cordão, né? O cordão, assim. E quando eu percebi, a coisa do olhar da enfermeira, assim, eu pensei, putz, isso não pode acontecer, tem que vir a Luísa, não o cordão antes. Eu literalmente passei a mão entre o cordão e puxei a Luísa. Fiz o parto da Luísa e coloquei ela no colchonete. Foi bem assim. Hoje, quando eu penso assim, porque o obstetra não tinha acesso ao campo do que estava acontecendo e eu estava vendo, né? E aí, quando eu coloquei no colchonete, foi muito rápido, muito natural, assim. Eu olhei, vi que era uma menina, eu virei e falei assim, nossa, é uma menina, é uma menina. E aí eu vi que a sala ficou muito quieta. Assim, como se tivesse dado um pause na imagem, literalmente. Parou. Foi Para o ponteiro do relógio, dos segundos, assim, do relógio. Do segundo. Parou. Congela. Foi uma fresta no tempo, assim, congela aqui, para aqui. E eu pensei, putz, deu merda. Pode dizer palavrão aqui? Pode, tá tudo certo. Mas foi o que eu pensei na hora, putz, deu merda aqui. Aí eu virei, olhei, porque estava muito silêncio, assim, um frio, uma coisa impressionante, assim, a sensação. Eu só de contar para vocês, eu já estou lembrando. E aí a Luísa era um bebezão, assim, que estava deitada no colchonete e que era muito rosinha e que foi empalidecendo. E me deu um desespero aquilo que eu pensei, não, Deus, eu esperei tanto por isso, tu não vai fazer isso conosco agora, né? Que por puro instinto eu fiz massagem cardíaca nela. E nesse minuto que eu comecei, tudo muito rápido, assim, né? Quando eu comecei a fazer massagem cardíaca, eu escutei o grito do obstetra, assim, aspirador. E aí ele aspirou e a Luísa começou a se movimentar e a sala voltou a ter movimento. Então, aquela pausa, assim, aquela ausência de movimento é a morte, assim, nada acontece ali. Aí, quando eu comecei a massagem cardíaca, a vida é movimento, é aqui, alguma coisa que tu faz. E aquilo foi muito impactante, tão impactante que eu olhei para cima para agradecer a Deus e o foco cirúrgico não era o foco cirúrgico comum, era uma luz branca, assim, muito intensa, assim, de não conseguir olhar, e eu me dei conta de uma coisa que eu já, como auxiliar de enfermagem, já tinha feito muitos outros partos, já tinha trabalhado com isso, assim, em hospitais do interior, e nunca tinha me dado conta de que a mãe não dá luz para o filho, a mãe dá o filho à luz. Naquele momento que a minha filha nasceu, isso se inverteu na minha cabeça. Não, tu não tem luz para dar para o teu filho, tu traz o teu filho para a luz. E foi um movimento, assim, que me marcou muito, assim, tanto que quem me conhece já sabe, já ouve essa história, já sabe de cor, assim, né? Mas é uma experiência, assim, que transformou. Então, quando perceber que a vida é movimento, então já tinha muito tempo antes daquele nosso encontro. Aí os cursos, as coisas que eu fui fazendo foram validando, foram trazendo entendimento, foram trazendo para uma forma mais concreta de manifestar isso. Porque logo que eu saí, ok, a vida é movimento, então tá, eu saí destemperada, né? Porque eu tudo queria fazer, tudo tinha que fazer, porque tudo estava na minha mão, tudo dependia de mim, e não é assim, né? O que tu tem que fazer, e aí eu acho que entra a questão da sua verdade, né? É quando o que tu tem que fazer, que movimento tu tem que fazer para servir a vida, está alinhado com o teu propósito. Aí tu não atropela ninguém, nem te deixa atropelar. Tu sabe que aquilo que tu tem que fazer é o que a vida precisa que tu faça, né? Mas para chegar nesse equilíbrio, então, e dizer isso que eu estou dizendo para vocês, contando desse jeito que eu estou contando, foi uma longa subida nessa montanha, né? Pois então, descascando, né? Desenvolvendo, né? Desenvolvendo. Quando pensava, não, aqui
é aqui, agora eu sei tudo. Não, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. E aí parece que quanto que subir a montanha ou procurar a tua verdade é como descascar uma cebola, né? Tu vai tirando as camadas, chorando, e chega no fim tu não tem nada, né? Mas esse nada é o tudo, né? Então, quando tu chega lá, assim, tu já chorou tudo que tu tinha que chorar, já botou para fora tudo que tinha que botar, já foi tirando as camadas dessa cebola, assim, e chegou numa verdade que é importante, que é a tua verdade, né? Em essência, assim. Eu tive a oportunidade no início desse ano de ter uma conversa bem longa, assim, num café com a Daisy Nara, que é minha mentora em coaching, né? Que é uma amiga até hoje, assim, até se ela estiver assistindo, mando um beijo aqui para ela. O Marcelo também é o aluno dela. E eu estava contando para ela, assim, que uma das descobertas que eu fiz nesse tempo de caminhada, especialmente nos últimos 10 anos, né? E a partir da minha formação, que eu também comecei a ligar os pontos, assim, né? Comecei a me dar conta de muita coisa. É que esse caminho, na verdade, o destino sou eu, a minha essência. Assim, o ponto de chegada, digamos assim. Então, tem muita coisa até chegar lá, né? Não existe aqui uma receita que a gente possa dar, né? Tipo, faz isso e tu vai descobrir. Não, e para cada um vai ser de um jeito. Semana passada estava a Lu contando aqui que o que mobilizou ela e que acabou culminando em ela ser uma terapeuta que hoje atende pessoas, começou lá no tempo que ela tinha uma asma e que ela não se conformava que os médicos, com os diagnósticos que os médicos davam, com os prognósticos que eles davam, né? Não, tem que ter um jeito de eu sair disso, eu não vou viver isso, né? Não vai ser assim. E aí ela foi estudando, foi caminhando, foi procurando outros recursos, outras medicinas, né? Sim. Então, eu acho que tem muito isso, assim, da gente perceber o que está acontecendo com a gente, o que é o agora que a gente está vivendo, e ir destrinchando aos poucos, né, Hilda? Assim, e com calma nesse caminho também, né? E é um trajeto que tem sim dores, né? A gente se conecta com dores, mas tem momentos muito legais, né? Também. Certamente. É um misto, é o que é a vida. A vida é o equilíbrio. Esse movimento ele não é constante. Até tu trouxe ontem no grupo aquela foto, acho que eu não tô com ela aqui agora. Eu acho que eu consigo ela aqui. Não sei se eu vou conseguir, eu tenho medo de fazer alguma coisa errada e sair do ar. Mas a foto que a gente colocou foi do movimento... Do eletrocardiograma. Do eletrocardiograma, né, Hilda? Que tem como é que se diz assim? Ele não As é ondas, né? Não As é ondas. E quando aquela parte reta, né, é quando o coração entra em repouso, né? Porque se tu parar agora para sentir teu pulso, tu vai ver que entre uma batida e outra tem pausa. Entre uma batida e outra tem pausa, né? Essa pausa, assim, ela é fundamental. E ela tem uma medida para continuar no ritmo. Quando essa pausa é muito curtinha, ele faz uma arritmia, as ondas começam a ficar muito perto. Né? Então, a gente sabe que o coração tem alguma coisa errada porque está em arritmia. Diferente de quando tu te emociona e tem uma taquicardia. Aí o ritmo se mantém, ele só está acelerado, mas a arritmia é a ausência do ritmo. Né? Então, quando a pausa está diferente, aí vem a questão do movimento, né? Quando essa pausa ela está irregular, que a gente diz que é uma arritmia, né? E aí tu tá em desconexão com essa fonte da vida, assim, né? Do que gera, porque é uma coisa que dificilmente a gente para pensar na força que o nosso corpo tem, na capacidade que ele tem de se regenerar, na capacidade que ele tem de produzir coisas, né, de fazer. Olha, é fantástico, a gente está dormindo, ele está aí, metabolismo, a digestão, a excreção, as sinapses, ele está funcionando tudo, é uma máquina perfeita. Se a gente se corta, ele vai lá e produz fibrina no vaso que foi cortado, já coagula ali, não deixa escapar todo o sangue. Quer dizer, tudo funciona assim, né? Essa uma inteligência. Força, uma inteligência.
E aí isso é uma das coisas assim que a constelação me deu, essa compreensão, né? Até aquele momento eu sabia que a vida era movimento, que estava na nossa mão, mas que essa vida ela não é minha. Eu estou passando por essa vida. Ela vem, né? Veio dos meus ancestrais, ela veio. Eles trouxeram para mim, chegou aquela batida do meu coração, começou a bater, entrou no ritmo da vida e vai seguir por um tempo. E daqui a pouco eu saio dessa batida e ela vai para outra. Né? Eu passo isso adiante. Enfim. Nesse ponto então, eu gosto de relacionar. Daqui a pouco eu me empolgo. Não, você está falando, eu estou me lembrando da metáfora da árvore. Metáfora que não é metáfora, né? É uma realidade. A árvore, né? A semente, as raízes, o caule. Então, assim, a gente como a gente se a gente fosse o fruto da árvore, né? Sim. E aí, nesse fruto tem semente para uma próxima árvore, né? Então, a vida, ela tem esse ciclo, né? Então, nesse momento, a gente está com a vida que nos deram, né? No caso, sim, eu gosto de pensar até, eu gosto muito da expressão portal, que a minha mãe é um portal, né? Os meus pais, como um portal que a gente passa, né? Então, passou nesse portal, pegou a vida. E agora, o que a gente faz com essa vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Então, se eu paro, se eu desisto, se eu fico aqui sem o movimento, eu murcho. Né? É como a flor, né? Se ela não vai buscar o que alimenta, né, essa alma que mantém essa vida, ela murcha. Ela não consegue ir adiante, ela não consegue levar essa vida, né? Eu gosto, assim, de olhar desse jeito, sim. E não é diferente na questão de nós, né, como seres humanos, assim, que se a gente não consegue se conectar e pegar essa força, né, a gente fica penando, né, fica um desafio maior na vida, né, a vida fica mais pesada do que precisa ser. E são muitos fatores, assim, para a gente não conseguir pegar a força da vida, né? A gente pensa assim, eu estou falando aqui para vocês e sentindo tal, essa força da vida, que é uma coisa que, nossa, como propósito de vida, que as pessoas possam sentir a vida, né? Eu acho que o fato de ter sido enfermeira e ter trabalhado assim. Olha, a Diana está aqui. Né? Querida. Diana, que coisa boa. Bem-vinda, Diana. Diana é a consteladora que eu citei no início. Psicóloga e consteladora, querida. E aí, que alegria. Te interrompi. Então, perfeito, assim, nessa questão, né, de não conseguir tomar a força da vida, são muitos fatores, né, são muitos fatores e está associado né, o que o Bert fala, né, em amor que cura e amor que adoece. O amor que cura é, de fato, quando a gente consegue essa conexão. Mas porque somos humanos e temos toda uma caminhada para fazer aqui, muitas vezes nos emaranhamos ou trazemos, né, somos a manifestação de destinos difíceis do nosso sistema. Então, um propósito de vida, assim, né, que eu faço de propósito, como eu digo, assim, faço intencionalmente, assim, é dedicar esse trabalho a desemaranhar, né, que as pessoas possam encontrar seu caminho de força, seu caminho de amor, assim, na vida, né. E sempre considerando que esse caminho é de cada um, nem tudo é para ser curado, né? Muitos emaranhamentos estão a serviço também do sistema de manter. Então, nesses aspectos, assim, os movimentos que a alma pede e permite que sejam feitos, né? A alma de cada um, assim. Enfim. Uma das coisas, Hilda, agora me lembrei, a gente antes trocando uma ideia, né, sobre por onde que a gente ia passar essa 1 hora, assim, tantas coisas que a gente quer trazer, né, que a gente quer falar. E uma das coisas que surgiu, que eu anotei, agora eu olhei aqui, é coerência entre o que tu é e o que tu faz. E isso é uma coisa que eu tenho buscado, assim, na minha vida e que eu tenho incentivado também os meus filhos, né, e olhado muito para o que eu faço, o que eu falo e o que eu faço.
Esse é um convite, porque tem uma coisa que tu falou essa semana, eu não me lembro se foi no grupo, acho que foi numa reunião, tu falou assim, tem uma diferença entre saber e fazer, né? Se tu sabe e não faz, ainda é não saber. Sim. Saber e não fazer é ainda não saber, né? Isso. Isso é uma coisa que eu me batia muito na formação de dinâmica dos grupos, assim, porque o grupo, a dinâmica, né? A dinâmica, tu começa a entender e perceber a dinâmica para além das falas das pessoas, né? A dinâmica é essa energia que move um grupo, essa energia que se percebe no grupo, e a energia não mente, né? Então, às vezes, tu tá aí, tu dá um discurso e tal, e tá transmitindo uma outra coisa, assim. E nessa coisa da dinâmica do grupo, o grupo sempre denuncia, porque ou anuncia, olha, tu está dizendo isso, né? E aí os conflitos começam exatamente nesses pontos, exatamente. Os conflitos começam por nesses aí. Pontos. Por aí. E uma das coisas assim que eu brigava muito, tá, mas não pode dizer isso de um jeito menos agressivo, não pode dizer isso sem machucar, porque se a pessoa está fazendo é porque ela não sabe que pode ter outro jeito. Mas a gente sempre reage ao que o outro diz, né? Sim. Dificilmente a gente se coloca numa posição de escuta para ver de que lugar a pessoa está falando e poder responder para que, se ela está falando, por exemplo, do lugar de uma criança ferida, né, poder não aumentar a ferida dela, né, poder acompanhar para que ela venha para um adulto mais ok, né, para um adulto. Exato. Então, nesse sentido, assim, é uma coisa que eu acho que é um aprendizado contínuo, assim. Se tu sabe no nível do cabeção, mas ainda não está conseguindo fazer, é porque o coração ainda não aprendeu. Né? Ainda tem um caminho para ser feito, assim, ainda tem que passar pelo corpo, né? O aprendizado. Eu lembrei agora de uma dinâmica que a gente fez lá no retiro, lá no Alto Casagrande, em dezembro. Eu te contei, eu acho, sobre o labirinto, né? Para mim, durante o labirinto, a gente caminhava no labirinto e, enquanto isso, o Aldo, que é o dono do espaço, ele ficava do lado do labirinto, percebendo os movimentos e transbordando alguma coisa. Era uma fala muito visceral, assim, o convite para ele. E o Aldo é uma pessoa, quem não conhece o Aldo Casagrande, se pesquisar Aldo Casagrande aí, vai conhecer o espaço dele, que é lindo, e ele está lá em isolamento, imerso naquela natureza maravilhosa e divina. Divino. E aí o Aldo, várias pessoas assim passando ao mesmo tempo, fazendo o seu caminho no labirinto. E eu lembro que eu entrei assim naquele labirinto assim com uma pressa, assim, sabe, com passo firme, mas numa velocidade que depois eu mesma me dei conta, mas eu me dei conta quando eu passei por ele, ele disse assim: onde vai com tanta pressa? Daí eu já fui desacelerando, e quando eu comecei a desacelerar, aí eu percebi a velocidade que eu estava. E eu comecei a perceber as pessoas no labirinto, como que cada uma estava indo, por onde eu passava, quem me olhava, quem não olhava, se tinha uma pedra. Eu lembro de ter errado o caminho, e aí eu demorei mais tempo para chegar, porque eu peguei o caminho, achei que era um atalho e era um caminho errado. E eu trouxe isso, acho que porque na vida, se o passo for mais lento, e com uma auto-observação assim, ligada, acho que a gente consegue ir praticando essas coisas que a gente vai descobrindo da gente, né? Porque fala-se muito em autoconhecimento, sim, né, Hilda? Mas o autoconhecimento pelo autoconhecimento, o que eu faço com que eu descubra a meu respeito? Sim. Né? Então, se ele vai descobrindo. Me transformar. Eu acho que assim, pode falar. Conclui, desculpa, eu estou atropelando aqui, né? Ele está com pressa aqui, né? Eu estou olhando no relógio e aí eu já começo, ó, tá, esquece. Não, já vamos finalizando então. Não, mas estamos com tempo. Essa questão de, né, Ana, assim, de transformar, né? Porque hoje o conhecimento ele é muito disponível, né? Para tudo, né? A questão da internet, assim, ela facilitou muito. E às vezes não é nem
a pessoa ainda não tem nem condição de fazer um processo mais seletivo do que é bom para ela, do que não é, ela vai assimilando tudo. E desta perspectiva, então, se tu olha que o conhecimento que não transforma, ele só fica um fardo, uma bagagem pesada demais para tu subir a montanha, né? Tu começa a filtrar o que vem, o que me aproxima do meu propósito e o que me afasta. Porque transformar, eu gosto dessa palavra, porque transforma, ir além da forma inicial, né? Se eu comecei aqui de um jeito, assim, fiz essa live com a Ana, essas pessoas lindas que estão aqui acompanhando, se de alguma maneira isso não ajudar um movimento para ir adiante, né? Naquela expressão que eu uso para tudo, assim, bora para a vida, né? A vida convida para o mais, a vida é movimento. Então, se a vida isso... convida. A vida convida, né? É um convite, assim, para ir para o mais, né? Bora para a vida. É que, de alguma maneira, tudo que foi dito aqui, ou nesse tempo que a gente usou para estar aqui, né? Nesse espaço maravilhoso que hoje esse recurso virtual, internet, a plataforma que tu está usando, que nos conectou, né? Que coisa maravilhosa, gratidão por isso. Então, que isso, de alguma maneira, faça a gente sair daqui fortalecido para os próximos movimentos, né? E se tiver um movimentozinho, já transformou, já foi além do que a gente estava quando entrou, né? Então, amar por aí, assim, Ana. E dizer sim para tudo que é, né, Hilda, também, assim, a aceitação do que te acontece também, que não é fácil, né? Mas se isso está acontecendo agora, é porque é para acontecer agora, né? E o que eu posso fazer a partir disso, né? Como que eu posso me movimentar a partir disso, né? Seja lá o desafio que quem está aqui assistindo, que, enfim, são inúmeros e variados, eu acredito que se a gente fala que a gente está passando por uma pandemia, e se a gente ouvir cada pessoa sobre como ela está passando pela pandemia, nenhuma resposta vai ser igual, né? Porque cada um tá, mesmo que tem mais pessoas aqui que como eu estão em casa, não vai ser do mesmo jeito, né? É único o que cada um está passando. Embora seja um contexto onde assim, o problema, né, é o mesmo. Temos um vírus que está em qualquer lugar, podendo, inclusive, né, se agravar no corpo humano e matar as pessoas. A iminência da morte, ela sempre teve aí. Isso não é uma novidade. Agora a gente tem mais um elemento mais consciência no planeta que pode proporcionar uma morte. Mas eu sempre falo sobre as crianças, né? Esse vírus mata minha filha, o tempo todo. Se a gente for atravessar uma rua e a gente não olhar para o lado, a morte está logo ali, né? Ou, enfim, uma situação grave com esse corpo, com esse sistema inteligente, né? O tempo todo a gente precisa cuidar da vida. É bem isso. Né? Então pode falar. Esses movimentos, né, indo para a questão do movimento da vida, né? Se acontece alguma coisa e a gente continua o movimento, para quem faz o movimento, né? Mas o movimento da vida, ele segue de alguma maneira, né? Muitos passam adiante esse movimento, quer pelos filhos, por um trabalho, por uma causa, por dedicado a alguma coisa, mas esse movimento, ele vai continuar. E a gente está aqui. Então, enquanto está aqui, o que podemos fazer, assim, né, de melhor, para que esse movimento seja uma resposta da nossa conexão, né? Uhum. Eu tenho uma frase mantra, que eu acho que eu fiz contigo ali antes da gente entrar ao vivo, que é o aqui agora, nesse lugar, o que é possível, né? Aqui agora, né? Quem está nos assistindo, seja lá o horário que for, né? O que é possível para ti agora? Talvez seja possível se acolher só o que eu consigo agora é me acolher um pouquinho, sentar e sentir um pouco o que está vindo, que eu preciso sentir. Sim, ok para isso, né? Estou sentindo muita tristeza, ok para tristeza. Dá um espaço para tristeza. A Diana está aqui, a Diana fala muito isso, né?
atendendo juntas ali, eu fico ouvindo ela, e ela fala, né, respira nisso um pouquinho, abre espaço, e ok, segue, né, e seja lá o que nos acontece, né, Hilda, não é permanente. Essa impermanência, né, do que acontece é algo que, se a gente for pro bom e ruim, é bom e ruim, né? Porque quando acontece uma coisa boa, é maravilhoso estar aqui contigo, mas daqui a pouco vai acabar esse tempo aqui. Ai, que ruim, né, que vai acabar o tempo. Mas que bom que a gente pode fazer em outros momentos, né? E, então, essa também é uma perspectiva, um jeito de olhar que eu gosto, assim, que vai passar. Tá bom? Tá maravilhoso? Vai passar. Tá ruim? Vai passar. E é esse movimento mesmo que a gente leva adiante, né, de alguma maneira, para o mais, assim. E acho que concordar com tudo, assim, não significa que a gente fique feliz com o que está acontecendo, né? Mas concorda é abrir um espaço que nesse momento não tem o que fazer, né? Nenhum de nós tem poder para mudar o que está, né? Então, esse concordar com não poder mudar. Né? Que não é fácil, mas... Não. Tem até uma historinha, assim, rapidinho, né, para esse tempo, assim. Temos tempo. Tem uma pessoa lá de 116 anos, que era o idoso mais antigo lá de uma região do norte da Argentina, e aí o jornalista foi designado para fazer uma reportagem com ele. E ele subiu a montanha, então, e foi conhecer essa pessoa. E aí, quando ele estava lá esperando, o senhorzinho esse, de 116 anos, estava subindo a montanha com cestas, sacolas, peso, assim, né? Muito saudável ainda. E aí ele perguntou, mas o que fez o senhor viver tanto, né? O que faz o senhor viver tanto e ainda com toda essa saúde e tal? E ele disse, olha, é concordar com tudo. O senhorzinho esse, que nem tinha feito constelação, formação em constelação nem nada, mas ele sabia que era concordar com tudo. E daí o jornalista falou assim, mas há de convir comigo que é muito difícil concordar contigo. Sim, eu concordo, é muito difícil concordar com tudo. Então, ninguém diz que é fácil, né? Mas é a coisa assim, vou discutir, é difícil, de que perspectiva. Então, nesse momento, a gente se dobra ao que não pode mudar, né? O que é, né? E respeita isso. Hilda, eu poderia ficar a tarde toda conversando, né? É sempre um prazer, assim. Vontade de fazer um bate-papo com essas pessoas todas aí. Quem sabe quem tá aqui quer fazer alguma pergunta, quer colocar alguma coisa. Diana tá aqui. Acho que ela botou às vezes quando a gente coloca emojis assim nos comentários, aqui nesse sistema que eu tô, Diana, ele não interpreta. Então, para mim, aparecem quadradinhos. Mas a Diana acho que deve ter colocado um coração aqui para nós. Eu conheço ela. Essa mulher puro coração. Ainda que coisa boa, tá no mesmo campo aqui, né? Com a Diana, Marcelo, a Tanis. Muito, muito, muito bom. Os grupos, né, Hilda, acho que só dá um recado aqui está indo para o encerramento. Se alguém quiser colocar pergunta, pode colocar, a gente vai conversando. Mas só dizer assim para quem está aqui, para quem for nos assistir depois, a Hilda está conduzindo grupos de estudo. Aqui, a série, eu mandei um beijo, a Diana disse, o que ela mandou foi um beijo. Agora eu vou te colocar aqui. E corações, ó. Acertei. Não podia faltar. E a Hilda está conduzindo grupos, né, Hilda? A gente está aí... ontem finalizamos o primeiro, né, do livro da cura. A Tânia está aqui também. Incrível, acho que é legal trazer essa informação, né, que a gente está experimentando, que como fica mais leve, né, a coisa da subir a montanha acompanhado. Então, os grupos, eles estão sendo um baita recurso, né, para fazer essa travessia, né, Hilda? Hoje tu trouxe a metáfora da Arca de Noé, gostei. E é bem isso, assim, a ideia é uma Arca de Noé para todas as espécies poderem
se abrigar nesse guarda-chuva da vida, assim, né, com a intenção, com essa perspectiva de fazer a travessia desse tempo, né? Então, fica todo mundo convidado para entrar Sim. nessa arca. Agora, em seguida, a gente vai ter aí o convite, aí eu vou divulgar também aqui nas minhas redes, vou colocar aqui o convite no portal Insight, que é esse espaço aqui que eu estou ancorando de poder trazer conteúdos que as pessoas possam, né, se beneficiar, assim, para refletir, para se conhecer, para olhar por janelas diferentes, né, para esse mundo todo aí, para isso tudo que a gente vive, né, que é muito, que é bastante, enfim. Te agradecer, Hilda, pelo teu Cada sim. gratidão E imensa assim, pela oportunidade. Esse sucesso aqui, para que esse canal flua, esse fluxo de ajuda, assim, de crescimento de todo mundo. então agradeço quem está aqui, quem chega depois. Sexta que vem, às 15 horas, eu estou aqui de novo. Eu estou dizer aqui para quem está aqui que eu estou fazendo um exercício de confiança e de soltar, assim. A gente está num momento virtual aí de muitas lives, muitas conversas. Eu acho isso maravilhoso, né? Que as pessoas estejam trazendo a sua voz. Tem muita gente compartilhando muita coisa legal. O meu jeito de trazer aqui é orgânico mesmo. Então, eu não tenho feito nem convite antes, eu só ancorei que é nas sextas, 15 horas. Então, quem está aqui, quiser voltar sexta que vem, o convidado se apresenta também. Semana passada foi assim, a Lu veio num fluxo. Essa semana foi tu, né, Hilda? Foi um encontro, assim, de Verdade. uma sincronicidade, né? Como está escrito aqui no meu quadro dos meus golfinhos. Por sincronicidade que a Hilda está aqui também. Então, vamos ver quem é que vem semana que vem, não sei. Vamos ver o que a vida vai oferecer para que a gente possa contribuir aqui. Que altura da montanha a gente vai estar, né, Ana? Com quem a gente vai estar encontrado. Isso aí. Isso aí. Então é isso. Obrigada, gente. Nós vamos encerrar por aqui. Até o próximo, então. Um abração. Beijão.